para abrir as nossas placas, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecidos. Nesse caso aqui eu estou usando o TNT, mas pode ser jeans ou algodão ou um corino também serve. Você teste nos materiais que tiver. Vamos utilizar também 2 ripas de madeira ou qualquer outro material, desde que tenham a mesma largura, pois elas definirão a espessura das nossas placas. O fio de nylon para cortar a argila e rolos de madeira para abrir as nossas placas. Aqui eu vou já deixar a argila mais próxima ao formato que eu desejo para a minha placa. Vou dispor na mesa o pedaço de TNT e colocar as ripas de madeira de tal forma que entre elas eu possa abrir a minha argila. Assim eu coloco a argila, dou uma ajeitadinha com as mãos e vou cobrir com o outro pedaço de TNT para não ficar grudando no rolo, mas no rolo de madeira quase nunca é necessário, mas é uma opção. Preste atenção para manter o rolo de madeira sempre sobre as ripas. Não deixe que ele escape das ripas, porque senão vai entortar a nossa placa, que vai ficar com espessuras diferentes e não é o que a gente deseja. Observe que aqui formou uma bolha de ar e a gente pode consertar com a ajuda de um estilete, fazendo um corte e pressionando a massa de tal forma que o ar saia através desse corte. Neste caso eu precisei fazer mais alguns cortezinhos e assim eu esvaziei o ar de dentro da minha argila. Durante o processo de abertura das placas, é interessante que a gente vire algumas vezes para ver como está ficando do outro lado. Para isso, coloque a placa entre os 2 tecidos e use ambas as mãos para apoiar esta virada e dessa maneira não causar nenhum dano à nossa placa. Finalize a abertura da sua placa com carinho e cuidado, sempre observando se ficou tudo certinho, e passe a mão sobre a sua placa, ver se não ficou nenhuma bolha que não percebeu, se está bem lisinho. Neste próximo passo eu vou cortar as partes que irão compor a minha peça, no caso uma xícara. Eu estou cortando a parede da xícara. Para isso eu vou primeiro marcar utilizando um palitinho de madeira com a ponta fina. Na sequência eu tenho um desenho do molde da largura da minha alça. Também vou riscar e vou cortar com o estilete, sempre mantendo ele retinho para que não forme nenhum ângulo, pois isso pode atrapalhar totalmente a confecção da nossa peça. Eu guardo dentro de um saco plástico as partes que não utilizarei no momento, como a alça da xícara, e dou prosseguimento ao corte da parede da minha xícara. Para otimizar a abertura da placa, é interessante já ter um projeto para utilizar a placa na sua totalidade. Aqui eu estou reservando essa plaquinha porque o que me interessa é demonstrar como confeccionar a xícara. E aqui eu estou cortando um pedaço que vai servir como o fundo da nossa xícara, e como eu fiz com a alça, vou deixar guardada dentro de um saco plástico. Aqui temos a parte que será a parede da xícara e nós vamos rever os conteúdos da costura. Nós cortamos em ângulo de aproximadamente 45 graus, viramos a peça fazendo com que a parte com a face para baixo fique virada para cima e fizemos o mesmo corte em ângulo na outra extremidade. Agora vamos dar prosseguimento ao que já aprendemos lá no vídeo sobre a costura da peça.
Observe aqui que após ter feito a nossa costura, a nossa peça está com bastante rachaduras e para eliminar essas rachaduras nós vamos realizar movimentos repetitivos que irão deslocando lentamente partes da argila para dentro das rachaduras e assim nós obteremos uma peça lisinha e muito bonita. Para isso, nós vamos utilizar a nossa paciência e o nosso amor na produção do nosso trabalho. E vamos utilizar os dedos e também o nosso olhar para observar como a argila vai se comportando até que nós digamos: está muito bem. Em alguns momentos, nós vamos observar que ainda pode ser dado acabamento melhor na nossa costura e a gente vai fazendo estas intervenções à medida que todos esses movimentos de acabamento vão sendo dados nesta parte da nossa peça e durante a execução de todo o processo, sempre fazendo retoques e ajustes em busca de um acabamento o mais perfeito possível. E quando julgarmos que a parede já está com um bom acabamento, vamos fazer o fundo da nossa xícara. Para isso a gente vai pegar aquela plaquinha que tínhamos reservado dentro de um saquinho plástico. A gente coloca a parede da xícara sobre este pedaço da argila e vamos riscar utilizando aquele palitinho de ponta fina para que futuramente a gente faça o corte com estilete, sempre tratando de fazer um corte reto, sem inclinações. Para unir o fundo com a parede, vamos realizar uma costura bem feita. E aqui, ao fazer nossa junção, nós temos que saber exercer uma pressão da parede sobre o fundo sem que a gente deforme a peça, para que a gente elimine qualquer possibilidade de o ar ficar preso entre essas duas partes. E então vamos dar prosseguimento a todo aquele acabamento que nós já falamos que deve ser dado na hora de fazer uma boa costura. Além de utilizar os dedos, eu gosto muito de utilizar essa faca de passar manteiga. Eu acho que ela é bem lisinha e eu vou exercendo uma pressão nessa parte da emenda para que a gente elimine essa aparência de que foi unido uma peça com a outra.
É importante destacar que, ao mesmo tempo em que está sendo feito o acabamento da junção, uma certa pressão é realizada sobre este fundo em direção à parede da xícara para que vá reforçando bastante essa união. Mas atenção! Tudo isso requer uma boa sensibilidade das suas mãos para que não seja causada nenhuma deformação na peça. E agora retorno de novo com essa faquinha e também não adianta só ficar alisando como se estivesse passando a manteiga. Tem que fazer uma pressão suficiente para eliminar esta aparência de que as peças foram unidas. O ideal é que a gente tenha a percepção de que é tudo uma peça só. E agora, dado este acabamento inicial, nós iremos fazer o reforço da costura com aquela técnica de inserir uma cobrinha que nós já aprendemos lá na videoaula sobre costura. Então, vamos rever os conteúdos aqui. Agora que está feito o nosso reforço, vamos retomar a dar mais um trato no acabamento da nossa peça para que fique bem acabadinha, pois na sequência nós vamos cuidar da borda. Então tem que estar tudo bem afinadinho para que a gente dê o próximo passo. Uma opção que você tem para essa xícara é deixar a borda arredondada e um pouco mais fininha. Para isso, você molha um paninho que tenha um bom deslizamento, deixa ele apenas umedecido e faz como se fosse uma canoinha. E com os dedos você vai apertar então este tecido disposto em forma de C e vai apertando firmemente a sua borda. E quando se fala firmemente, é sempre firmemente e com suavidade ao mesmo tempo. Dessa maneira, você vai fazer com que seja retirado essas arestas e fique bem mais suave esse acabamento da borda. E aqui nós já temos um potezinho bem bonito. A partir dele nós poderíamos fazer várias coisas, mas a nossa opção vai ser fazer uma xícara. E para ser uma xícara nós vamos precisar de uma alça, não é mesmo? E para isso eu vou precisar daquela minha parte que deixei reservada dentro do saquinho plástico, que é o pedaço da plaquinha com a largura da alça que eu desejo. E eu vou dar
um acabamento inicial nesse pedaço de argila, porque depois vai ficar mais fácil de eu trabalhar com ela quando estiver inserida na minha peça. Então vamos fazer alguns movimentos de alisamento, tirando rachaduras, imperfeições do corte e alguma pedrinha, como aconteceu de eu encontrar ali, para futuramente a gente medir o tamanho que a gente quer a nossa alça, mas nós já podemos ter pensado nisso antes mesmo de fazer a xícara, se nós desenvolvermos um projetinho e cortar tudo na medida já pré-definida. Neste caso, nós estamos fazendo a olho mesmo, colocando na peça e vendo qual o tamanho que a gente vai querer para nossa alça. Então a gente corta sempre num ângulo que vai encaixar perfeitamente na nossa xícara. Definido isso, nós vamos pegar novamente e dar mais um acabamento na alça agora que a gente entortou, então a argila expande e aparecem algumas rachaduras. A gente faz um acabamento antes de costurar a alça no pote, e para a costura é o mesmo procedimento padrão. Fazer as ranhuras tanto nas extremidades da alça como no ponto de inserção do nosso atual potinho e futura xícara. A gente tem que prestar bem atenção para que fique retinha essa alça no nosso pote, porque nesse momento, se a gente não fizer uma marcação bem correta, pode sair algumas coisas estranhas. Para marcar, eu utilizo o meu palitinho mágico e nos pontos ali onde ficou marcado, eu vou inserir as ranhuras para a nossa costura. E no momento que nós formos fazer a junção dessas duas partes, a gente tem que sempre estar utilizando a sensibilidade das mãos para que a gente não quebre a alça, para que a gente não deforme a peça. Então é tudo sempre com bastante delicadeza, ao mesmo tempo empregando uma certa força, porque nós vamos precisar que tenha uma boa aderência dessas duas partes. É um ponto bem delicado da peça, porque muitas vezes, se a alça não ficar bem costurada, nós vamos ficar com uma alça na mão e um pote na outra. Então a gente faz uma pressão bem feita, sem causar deformidade, e vem utilizando esse palitinho de madeira, uma esteca, outra ferramenta com a qual você se sinta bem à vontade para trabalhar, e vai fazendo com que fique uma peça só, sem que a gente vá percebendo essa costura e também fortalecendo essa junção. Então eu trabalho bem delicadinho e após ter feito isso, utilizamos os dedos também para esse acabamento, estes ajustes todos que são dados, para na sequência nós colocarmos um reforço com aquele mesmo sistema das cobrinhas. Vamos colocar duas pequenas cobrinhas na junção tanto de cima quanto de baixo, e vamos utilizar o palitinho para fazer novamente um bom acabamento e deixar essa nossa costura bem feita. A partir daí é tudo uma questão de paciência, capricho e um bom olhar sobre a peça que você está trabalhando. E muita delicadeza, não adianta você estar dando o acabamento na alça e enfiando a unha na borda da xícara ou o que for, fazer um movimento estranho. Você tem que estar com a atenção plena em todos os movimentos que você faz, com ambas as mãos, com as ferramentas que você está usando. Então, por isso, trabalhar com a argila, o processo de confecção de peças cerâmicas nos dão uma capacidade
meditativa, de concentração, de atenção, bastante importante, contribui em vários aspectos da nossa vida. Aqui nós já vamos finalizando os acabamentos dessa etapa inicial, quando a gente já deixa a xícara bem bonitinha para que ela comece a secar até o ponto de couro, conforme essa outra xícara que eu vou mostrar agora à sua direita, quando nós então daremos uma finalização no acabamento mais refinado.